Prepare-se para mergulhar no inexplicável. Testemunhar o confronto entre humanidade e o desconhecido. Prepare-se para sentir calafrios até o fim. Sussurros invisíveis. A Maldição de Cedar Hollow. Meu nome é Arthur, sou jornalista de profissão, do tipo que persegue histórias por pequenas cidades e estradas secundárias, sempre procurando a próxima história, algo que faz a minha adrenalina subir. Foi assim que acabei em Cedar Hollow, um lugar tão fora do mapa, de terra batida, que o Google Maps nem tinha nome para ele. Era um frio à noite quando decidi visitar a antiga Millstone Forest. A cidade era uma mistura pitoresca de antigos edifícios de pedra e ruas estreitas e sinuosas que pareciam não levar a lugar nenhum. Aqui as pessoas eram amigáveis, com um tipo de quietude que fazia você se perguntar o que elas estavam escondendo. Ouvi rumores de acontecimentos estranhos na floresta Millstone. Não era exatamente o tipo de história que você encontraria nos jornais da cidade grande, mas era algo estranho. Animais desaparecendo, pegadas estranhas e moradores que atravessariam a rua se você apenas mencionasse a floresta. Meu editor me deu luz verde e, com alguns dias de sobra, peguei meu equipamento, carreguei o carro e dirigi para o desconhecido, para a própria floresta. A floresta era um mundo próprio, denso com carvalhos e bordos que pareciam se fechar ao seu redor, deixando apenas um caminho estreito através do mato. Estacionei na beira da floresta. O barulho das folhas sob os pés era o único som. O ar, frio e cortante, parecia o tipo de noite onde qualquer coisa pode acontecer. Minha lanterna cortou a escuridão em um feixe estreito, revelando raízes retorcidas e o brilho ocasional de algo metálico. Talvez uma velha lata ou um prego enferrujado. Eu tinha andado por cerca de 1 hora quando tropecei em uma velha estrutura de pedra coberta de musgo. Parecia algo saído de um livro de história esquecido, com arcos e paredes em ruínas. O vento tinha um jeito de sussurrar através das brechas, fazendo parecer que a própria floresta estava viva, observando-me. Peguei meu bloco de notas e fiz anotações e esboços. Quando ouvi um som distante, mas inconfundível, como um uivo baixo e gutural, congelei. Os cabelos da nuca se arrepiaram. Provavelmente só um lobo, murmurei para mim mesmo, tentando me livrar do sentimento, mas veio novamente, só que mais perto dessa vez, enviando um arrepio pela minha espinha. Decidi voltar. Então acelerei os passos na floresta. Conforme eu andava, mais silenciosa a floresta ficava, mas aquele silêncio era diferente, com algo que eu não conseguia nomear. Minha lanterna piscou quando cheguei na beira da floresta. Uma sombra era projetada ao longe que dançava como espectros ao luar. Foi quando eu o vi. Uma figura alta e de ombros largos, parada na linha das árvores. A princípio, pensei que fosse um homem, mas algo estava errado. A silhueta era muito volumosa e imponente. Quando dei um passo mais perto, a figura se moveu e eu a vi com pelos emaranhados e escuros, cobrindo um corpo que era mais animal do que humano. Seus olhos brilhavam em um luar azul frio e feroz. Foi então que eu soube que não estava sozinho. O que quer que fosse, essa coisa não era amigável. Então eu tropecei, tentando recuperar o fôlego, chegando em suspiros irregulares. "O que diabos é você?" Gritei, mas ele não respondeu. Então fiquei ali, observando sua presença, um peso pesado no escuro. De repente me virei, andando quando ouvi o som dos meus próprios passos batendo em meus ouvidos. A floresta se fechando ao meu redor. Cada farfalhar, cada estalo de galhos fazia meu coração disparar mais rápido. Eu não ousei olhar para trás até chegar ao meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na ignição e voltar para Cedar Hollow, o que pareceu uma eternidade. Fiquei olhando no espelho retrovisor, meio que esperando ver aquela figura sombria me perseguindo pela estrada. Quando finalmente cheguei à cidade, fui para o hotel, que era um desastre. O balconista, um cara mais velho chamado Leonard, com uma cara de como ele tivesse visto outra coisa, olhou para mim com uma sobrancelha levantada enquanto eu tropeçava sem fôlego e pálido. "Você está bem, filho?" Ele perguntou, sua voz baixa. Eu respondi sim. "Acho que vi algo lá fora, algo não humano", eu disse ainda tentando recuperar o fôlego. Leonard me lançou um olhar que dizia que ele sabia mais do que ele estava deixando transparecer, mas ele apenas me entregou uma chave e me disse para descansar. Na manhã seguinte, eu me vi sentado em frente ao xerife Alden Ridgway, em uma pequena mesa desorganizada no fundo do restaurante.
Ele era um homem grisalho com uma barba espessa e olhos que pareciam não perder nada. Eu disse a ele tudo o que aconteceu na noite anterior, sobre o uivo, a figura, a sensação avassaladora de pavor. Alden escutou, balançando a cabeça ocasionalmente. Sua expressão era ilegível. Você sabe, Arthur, isso não é a primeira vez que as pessoas falaram sobre coisas estranhas naquela floresta, ele disse, finalmente quebrando o silêncio. Mas ninguém nunca realmente vê nada, apenas sombras, soam como uma sensação de estar sendo observado. Exatamente isso é o que eu senti, eu respondi, a minha frustração rastejando em minha voz. Mas isso era real, eu sei que vi, insisti para Alden. Ele recostou-se, tomando um gole lento de seu café. Há uma velha lenda que você sabe sobre uma criatura que assombra essa floresta, algo que os moradores locais chamam de Homem Oco. Eles dizem que está aqui há gerações, uma coisa nascida das sombras da própria floresta. Ninguém sabe o que é ou de onde veio, mas as histórias são sempre as mesmas. Alden recostou-se, tomando um gole lento de seu café. Há uma velha lenda que você sabe sobre uma criatura que assombra essa floresta, algo que os moradores locais chamam de Homem Oco. Eles dizem que está aqui há gerações, uma coisa nascida das sombras da própria floresta. Ninguém sabe o que é ou de onde veio, mas as histórias são sempre as mesmas. Eu não conseguia me livrar da sensação de que Alden estava escondendo algo, de que havia mais nessa história do que ele falou. Então comecei a lhe pressionar para obter detalhes, mas ele apenas balançou a cabeça e me disse para ser cuidadoso. Algumas coisas são melhores deixadas em paz, ele disse em voz baixa. Naquela mesma noite, eu decidi voltar para a floresta. Eu tinha que ver por mim mesmo para provar que o que vi não era apenas minha imaginação. A lua estava alta, a luz prateada, através das árvores, enquanto eu voltava para a estrutura de pedra. O ar ficava mais frio agora, o silêncio mais profundo, quase sufocante. Eu fiquei ali com o coração batendo forte, ouvindo qualquer som que pudesse revelar a presença da criatura. Então, saindo da escuridão, veio um flash de pelo, um movimento tão rápido que mal tive tempo de reagir. A criatura estava sobre mim, seus olhos brilhando como brasas na noite. Então eu lutei, socando e chutando, mas foi como bater em uma parede de aço e pele. Aí ele me derrubou, me envolvendo em sua respiração quente contra meu rosto. Eu podia ver seus dentes afiados e brilhando ao luar, e eu sabia então que não estava lidando apenas com um animal selvagem. Em uma onda de adrenalina, peguei um pedaço de madeira quebrada do chão, enfiando no lado da criatura. Ele uivou com um som que ecoou pela floresta, e por um momento em que pensei que ele me deixaria ir, mas não o fez. Ele lançou novamente seus olhos, cheios de uma fúria primitiva. Consegui me levantar, correndo cegamente através da floresta. A criatura perto, que poderia sentir suas respirações pesadas, sua presença constante em meus ouvidos. Eu não sei quanto tempo corri, mas finalmente saí das árvores e desabei na beirada da estrada. Alden estava lá, os faróis dos carros de sua polícia cortando a escuridão. Ele me puxou para dentro do carro, o motor rugindo para a vida enquanto nós aceleramos da floresta e as criaturas desaparecendo na noite. De volta na estação, Alden sentou-se na minha frente, seu rosto grave. Arthur, o que você viu é real. Há muito tempo, o Homem Oco não é apenas uma lenda, é outra coisa, algo que não entendemos. Tentamos rastreá-lo, mas ele sempre desaparece como se fosse parte da própria floresta. Eu estava exausto e muito abalado. Alden olhou para mim, um vislumbre de algo como respeito em seus olhos. Agora descobrimos como pará-lo para sempre. Os dias que se seguiram foram um borrão de entrevistas com simplesmente uma pequena equipe, uma mistura de moradores locais e especialistas determinados a encontrar uma maneira de acabar com o terror. Colocamos armadilhas, câmeras e mapeamos a floresta como soldados se preparando para a batalha. A cada passo, finalmente depois de dias de muita tensão, encontramos uma velha caverna escondida no fundo do coração da floresta. A criatura estava lá, seus olhos brilhando como luas gêmeas no escuro. A caverna era maior lá dentro e fechada, se tornando assustadora. Estava cheia de sangue e sujeira. Nós entramos com tudo o que tínhamos e pela primeira vez, o Homem Oco encontrou algo que poderia revidar. A batalha foi brutal e caótica. As balas voavam e a criatura rugiu com todo o seu poder esmagador. Mas lutamos com tudo o que tínhamos, movidos pela necessidade de proteger a cidade, para acabar com o pesadelo. No final, foi Alden quem deu o tiro final.
Sua mira foi certeira, a bala encontrou seu alvo. O homem oco caiu com seu corpo no chão da floresta, se contorcendo e finalmente ficando em silêncio. Nós ficamos ali, com a respiração pesada, o peso do que tínhamos feito. A criatura se foi e com ela o terror que assombrava Cedar Hollow por tanto tempo. Alden se virou para mim com um leve sorriso nos lábios. Nós fizemos isso, Arthur. Acabou. Eu sentei, a adrenalina lentamente desaparecendo, substituída por uma profunda sensação de alívio. A cidade estaria segura agora. A lenda finalmente posta para descansar. Como voltamos para a estrada, a primeira luz do amanhecer rompendo as árvores, eu não pude deixar de sentir uma sensação estranha com essas pessoas. Esses estranhos que se tornaram aliados diante de um horror inimaginável. Nas semanas seguintes, a vida em Cedar Hollow voltou lentamente ao normal. As pessoas continuaram com seus negócios, o medo em seus olhos foi gradualmente substituído pela esperança. Continuei escrevendo a história, documentando os eventos que nos mudaram a todos. Não era apenas sobre a criatura, tratava-se das pessoas, da força e da resiliência que demonstraram perante a escuridão. E quando terminei as últimas páginas do meu artigo, eu sabia que a história era mais do que apenas uma manchete. Era um testemunho do espírito humano, dos limites que forjamos nos lugares mais improváveis. O homem oco se foi, mas as memórias das lições ficariam conosco para sempre. O xerife Alden e eu nos tornamos bons amigos. Nossa experiência compartilhada tornou um vínculo que ia além das palavras. Muitas vezes nos sentávamos no restaurante, falando sobre o futuro, sobre a cidade que havíamos salvado. E embora a floresta ainda guardasse seus segredos, sabíamos que juntos poderíamos enfrentar o que viria a seguir. No final, Cedar Hollow era apenas uma pequena cidade como tantas outras, mas para nós era um lugar de coragem, de triunfo sobre o medo. E quando olhei para as ruas familiares, senti um profundo sentimento de gratidão pelas pessoas, pela jornada e pela história que nunca seria esquecida na minha vida. Seguiu como sempre, mas de vez em quando, em uma noite tranquila, eu penso naquela floresta, na criatura com a qual lutamos e no vínculo que forjamos. E eu sorrio, sabendo disso. Algumas histórias, as melhores histórias, são aquelas que chegamos ao fim desta inquietante jornada. Esperamos que você tenha apreciado esta viagem ao mundo do desconhecido e do assustador. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para mais histórias de arrepiar. Ative as notificações para não perder nossos próximos contos sômbrios. E deixe nos comentários suas sugestões de histórias ou lendas que gostaria de ver por aqui.